doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Bem, graças a Deus. Divaldo, estamos aí em pleno carnaval. Então, os nossos amigos de casa pediram que você abordasse a visão espírita do carnaval. Por favor, Divaldo. A criatura humana tem necessidade de espairecer. Allan Kardec, com muita propriedade, quando estudou as leis morais, estabeleceu a lei do trabalho, mas também a lei do descanso. Naturalmente, o indivíduo necessita de espairecimento para renovar as suas células. A alegria, o repouso, fazem parte desse processo de equilíbrio do nosso estado psicológico. A nossa harmonia emocional depende também do equilíbrio das forças entre as ações que desenvolvemos e o repouso que se nos faz necessário. Em uma mensagem que recebi do Espírito Marco Prisco faz muitos anos, ele falava que mudança de atividade é também uma forma de repouso mental, porque saímos de uma área, da área do intelecto, para a área física. Daí é muito comum dispormos em nossas casas, principalmente os cavalheiros, as pessoas do sexo masculino, de um tipo qualquer de oficina, para podermos realizar atividades domésticas, pequenos concertos, como também a mulher normalmente tem uma máquina de costura ou algo equivalente, para poder variar nas suas atividades, ora deixando o trabalho exaustivo, ora o trabalho cultural, para o espairecimento através de um trabalho manual. Então, a busca da alegria faz parte da nossa existência. No passado, em Roma, havia as célebres Saturnais, que já abordamos aqui algures, quando tivemos a ocasião de falar a respeito do Natal de Jesus neste programa. Então, as Saturnais eram uma semana dedicada ao solstício de inverno, o dia mais curto do inverno europeu, 25 de dezembro. Era também chamada a Festa dos Escravos, dedicadas ao deus Saturno e a outros deuses. Havia variações. As pessoas olvidavam tudo aquilo que constituía equilíbrio, para poder entregar-se ao prazer, ao desbordamento do prazer. Era um momento hedonista. Aquele momento epicureu, do gozo, da beleza, da insensatez. Durante aqueles dias, os escravos eram livres, mas também os senhores. E havia uma promiscuidade tão tremenda que os cristãos, na primeira fase em que a doutrina foi colocada ao lado do império, procuraram mudar, colocando a data de Natal aí. Mas logo depois, essas festas irão aparecer em Veneza, nos célebres bailes de máscara, em que a pessoa, utilizando-se de pequeninas máscaras, procurava ocultar a identidade, para poder entregar-se ao desbordar das paixões. Surgem aí as figuras mitológicas dos Casas Novas, dos Dons Juans, dos conquistadores baratos e daqueles que assaltavam as humildes donzelas que se lhes entregavam com muita facilidade. Então nasce em um verbete latino a seguinte frase: carne nada vale. E então se colocou isso antes da Semana da Páscoa, antes da célebre Quarta-feira de Cinzas, que é uma herança judaica, em que, como somos pó, ao pó retornamos. Então o indivíduo periodicamente cobria-se de pó. Até São Francisco, quando sente a aproximação da morte, pede que o desnudem e que o coloquem sobre cinzas, porque era pó e ao pó voltaria. Então essa tradição vai encontrar agora no Carnaval, em que a carne nada vale, o desbordar total das paixões. E que acontece no dia seguinte, a pessoa arrependia-se ou fingia-se arrependida, e com as cinzas depurava-se. A igreja cristã primitiva, mais tarde católica,
criando a quarta-feira de cinzas através da queima dos ramos verdes que anunciavam a entrada triunfal em Jerusalém, transformava em pó e fazia o sinal da cruz na testa dos seus fregueses, daqueles que participavam das suas crenças. O carnaval ganhou rumo e se transferiu para a Riviera Francesa. E ali na Riviera Francesa passou a ter emoções muito mais graves. Já que era um período em que a carne nada valia, tudo era válido em nome do prazer. Para um novo mundo, o carnaval veio com a herança portuguesa espanhola. E na América Latina, particularmente, com a chegada dos nossos irmãos de África, graças aos instrumentos surdos, a sensualidade do batuque, o ritmo que leva ao transe, o prazer das sensações transcendentais, e de imediato os portugueses trouxeram para nós o intrudo de lamentável memória, graças à imundícia, que lentamente se foi transformando no carne nada vale, no carnaval. E o carnaval passou a ser o período em que se prestava homenagem ao deus Momo. Na mitologia, há um momento muito interessante quando Freud, estudando as pulsões, nós vivemos entre duas pulsões, Thanatos e Eros. Thanatos representa a morte, Eros representa o amor sensual, a libido, Cupido ou Eros. Eros na Grécia, Cupido em Roma. Então Thanatos era irmão gêmeo de Hipnos. É uma mitologia muito bonita. E então Hipnos é o sono. Ele tinha uma irmã chamada Eris, que mais tarde será conhecida como a desarmonia. Então era a morte, o sono, a desarmonia. E esse Thanatos era filho de Nito, a noite, e de Hades, o deus dos infernos profundos. Imagina que é trágico. Mas isso era o que foi dizer. Nós temos uma tendência para o Thanatos. E eu então me permitiria o luxo de acrescentar Momo como um dos irmãos de Thanatos. Porque Momo é o deus prazer. Então esse deus prazer é também um mito muito curioso. Único e último. Cada ano ao deus Momo, primeiro, único e último. Antes, celebrizado pela gordura, pela ociosidade, porque a gordura do passado era símbolo de saúde, de projeção social, de boa alimentação. Hoje é patológico, é sinônimo de doença, de desgoverno glandular e é um perigo para a saúde. Então já temos os reis momos magros e até mesmo afrodescendentes em Salvador. Muito bem, o carnaval torna-se a grande bacante, a bacanal. A bacanal é um derivado também de outro mito, Baco, o deus do prazer, o deus da embriaguez. E a pessoa, ao invés de utilizar-se desses dias para o prazer, para a renovação das forças, utiliza-se para a sensualidade. Então eu vi o estado lamentável de alguns dos nossos administradores, que distribuem camisinhas quando deveriam distribuir cartilhas de educação sexual. Porque o carnaval não tem por finalidade precípua o erotismo, embora as pessoas desfilem nuas, que não tem nada a ver, para exibirem o corpo, para provocarem cada vez mais a decadência do sentido sexual, porque o muito visto desgasta e perde o encantamento. Recorrendo-se às drogas alucinógenas, às substâncias químicas, para uma função que deveria ser eminentemente biológica. Mas então, o carnaval tornou-se uma tragédia do cotidiano. Eu psicografei um livro, faz 25 anos aproximadamente, que se intitula Nas Fronteiras da Loucura, e que estuda profundamente o carnaval no Rio de Janeiro, por volta do ano de 1968, quando as entidades venerandas, capitaneadas pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, realizam um trabalho de socorro às vítimas do carnaval, às vítimas espirituais, às entidades sangue sedentas, apaixonadas, perturbadas, que se utilizam das criaturas para exauri-las, para que elas desfrutem ao máximo até a exaustão, quando se contaminam, não somente hoje da perigosa AIDS, mas como em todo o tempo da sífilis, das enfermidades infecto-contagiosas transmitíveis sexualmente, porque só se fala da AIDS, mas a irrupção da sífilis e de outras doenças degenerativas que são transmitidas sexualmente dizimam populações inteiras
no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os países de primeiro mundo, na França e particularmente na África, sofredora e infeliz, em que a AIDS atinge algumas dezenas de milhões de vítimas e as demais doenças degenerativas que se contraem através do sexo. Então o carnaval perdeu totalmente a sua manifestação de prazer. Na Bahia, por exemplo, são os trios elétricos que arrastam multidões e que movimentam a média de 2 milhões de indivíduos em uma cidade com capacidade habitacional precária para 2.500 milhões. Então as ruas, as avenidas do Corso transformam-se em lugares de promiscuidade, de imundície, exigindo do poder público um trabalho de higienização dos mais graves, como se estivéssemos na Idade Média. Tal o horror que toma conta da cidade. Qual a cidade que suporta 2 milhões de foliões em 20 quilômetros, que começa na Praça Castro Alves e vai desaparecer nas praias de Itapuã? Mas antes eram 3 dias, domingo, segunda e terça. Logo depois, os que eram presos durante as festas pela embriaguez eram soltos na quarta-feira. Então se começou a formar o grupo das quartas-feiras que iam para as portas do presídio para ver sair os que estiveram retidos. Então o carnaval foi até quarta, mas logo se criou mais um dia no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, também em São Paulo, a chegada do Rei Momo na quinta-feira. E o carnaval cresceu mais 2 dias. Começa quinta, com a chegada de Sua Majestade, o Rei Momo, primeiro, único e último, e logo emenda para os desfiles belíssimos das escolas de samba. Mesmo com os corpos esculturais desnudos, que pouco influenciam no apetite sexual cansado das sociedades gastas pelo prazer, o desfile das escolas de samba são um espetáculo monumental de arte, de beleza, de magia, de cultura e principalmente da história, em que grandes artistas populares revelam-se em trabalhos de artesanato dignos de um Michelangelo, das músicas que também trazem o seu ritmo dignas dos grandes compositores populares. E São Paulo é rico de muitos desses cantores, um dos quais recentemente estava celebrando 100 anos da sua vida. Mas isso é o espetáculo, mas a promiscuidade é que é perturbadora. A intenção de criminar, destruir, de poluir as pessoas. O número de assaltos, de violência, de estupros, de agressividade naquela multidão que segue os cordões dos trios elétricos. Tudo isso é aparvalhante e o indivíduo compromete-se. Ao invés de ser uma festa que renove as energias, que prepara o indivíduo para poder enfrentar mais os anos da sua atividade, aqueles que buscam a ardência do carnaval, exceção feita aos que procuram as praias, os hotéis fazendas, as famílias que residem no interior para o justo refazimento, o carnaval tornou-se uma manifestação thanatos, uma manifestação de morte, porque logo que ele passa, fica aquela ilusão carnavalesca em que as pessoas transformam os outros dias no permanente carnaval, como se a vida fosse constituída apenas de prazer. E quando vêm os efeitos danosos, a gravidez não desejada, por descuido do anticonceptivo ou por descuido da camisinha, quando vêm as doenças degenerativas, quando vem o abandono, porque aquela ilusão passa, ela é tóxica, quando vem o despertar da consciência, o arrependimento, o transtorno emocional, as obsessões, dos espíritos que se utilizaram daqueles dias de insensatez para poder perturbar o equilíbrio psicofísico das suas vítimas. Então, carne nada vale, sim, mas o espírito é o comandante. É necessário que valorizemos a carne, que é o receptáculo divino onde realizamos a nossa reencarnação para o processo da nossa evolução. Então, nos próximos dias do carnaval, que fazer? Os espíritas temos algumas soluções que podemos oferecer como qualquer pessoa de bom senso. Utilize-se os dias do carnaval para uma boa leitura,
para visitas a doentes, para convivência com a família, para reestruturação de planos e de projetos, para estudos, para a paz, para a meditação. Você tem uma convicção religiosa? Siga, vá fazer o seu retiro católico, vá fazer o seu estudo bíblico, vá fazer o seu encontro espírita. Divaldo, nossos agradecimentos a você por todos esses esclarecimentos que você nos trouxe no dia de hoje. Nosso abraço e até o nosso próximo Transição.